Bom dia, hoje é dia 6 de abril de 2020, queria agradecer que eu já tenho um pouquinho mais de 100 inscritos no canal, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, porque esse eu vou falar bastante, que é um clássico, é um ótimo livro. Então vamos logo pro vídeo, tá? Antes disso já curta, já comente, já compartilha, tá? E não se esquece de se inscrever no canal. Bora lá, então obrigado aí meus inscritos, passe isso para os outros, vamos aumentar aí a relevância e a importância das pessoas lerem. Que Deus abençoe todos vocês, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. O livro então de hoje que eu vou falar é este aqui, ó. É um clássico, né, de George Orwell, que é o livro 1984. George Orwell, ele nasceu em 1903, né, e morreu em 1950, quer dizer, morreu bem jovem, né, somente 47 anos. Só que George Orwell não é o nome dele mesmo, na verdade esse é um pseudônimo, né? O nome verdadeiro dele é Eric Arthur Blair, tá? E esse livro aqui, 1984, na minha opinião, é uma das maiores distopias que já foram escritas. O que é uma distopia? Distopia, para quem não sabe, é um tipo de um gênero literário, tá? Que seria o contrário à utopia. Essa palavra utopia ela surgiu de um livro escrito em 1516 por Thomas Morus, que significa uma sociedade perfeita. Depois eu vou fazer um comentário sobre esse livro que eu também eu achei muito interessante, eu já tive a oportunidade de ler. Assim, os livros distópicos, eles são exatamente o seu contrário. O livro que eu me refiro é esse aqui de 1974, ele foi escrito depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1949, e então ele se referia a um futuro que para eles está um pouco mais distante, né, que em 1984, que obviamente não aconteceu, graças a Deus não aconteceu nada do que o livro está falando. Tá? E ele foi lançado alguns meses antes da morte de George Orwell. Antes de falar exatamente sobre a obra, na minha opinião, ele tem um outro livro que eu, na minha opinião, considero mais conhecido que todos, que é A Revolução dos Bichos, tá? Que eu acho que é um clássico que praticamente todo mundo deve ter lido. Eu já li também esse livro, depois eu vou tecer alguns comentários, fazer um outro vídeo também sobre esse livro, A Revolução dos Bichos. Então, voltando a 1984. O livro ele começa falando do seu herói principal, que é o personagem Winston. Tá? Ele trabalha para o Grande Irmão, tá? O Grande Irmão seria um estado absolutamente totalitário, tá? E que comanda a vida de absolutamente todo mundo. Então, o Grande Irmão ele faz uma alusão a um estado absoluto, onde tudo é controlado pelo Estado, nada fora do Estado. Então ele lembra bem um lema fascista, vamos dizer dessa forma. Eu faço um comentário antes de continuar. O comunismo em si, as pessoas têm que entender que o comunismo é impossível de ele acontecer. O máximo que vai acontecer no comunismo é um governo fascista. Ludwig von Mises já tinha provado isso em 1920. Tá? E é um outro ator também, que eu li bastante livros sobre eles, vou fazer também depois um outro vídeo comentando sobre os livros de von Mises. Então o von Mises ele prova o quê? Que é simplesmente impossível um Estado, mesmo que ele seja absolutamente autoritário, controlar todas as bilhares e bilhares de trocas, certo? Que existe dos produtos e precificar toda a economia. Então isso é impossível. Então a única forma, certo, de acabar, que seria a única forma de acabar o capitalismo, que é a intenção do comunismo. Já o fascismo não. O fascismo, verdadeiramente, ele foi aplicado na União Soviética. Quando falar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China, né, por exemplo, o de Lenin, Stalin, né, e hoje em dia de Putin, ou o Partido Comunista Chinês, de Mao Zedong, eles eram comunistas. Na verdade, eles não eram um sistema comunista, certo? Ele precisava de existir um pouco de um mercado. Então, como que funciona um sistema fascista? Por exemplo, os governos do PT, de Lula e Dilma, foram governos muito parecidos com governos fascistas, certo? Então são aqueles famosos os campeões nacionais. Eu acho que todo mundo lembra disso daí. Então eles vão elencar algumas grandes empresas, né? Vai se apropriar dessas empresas, mas vai colocar pessoas ali para comandar aquilo, certo? Então o capitalismo ele não tem como simplesmente desaparecer. Então voltando ao livro. Nesse caso aqui, então nós temos o Grande Irmão.
tá? E ele é corporificado num personagem chamado O'Brien. E lá, o Grande Irmão, desculpa, existem várias televisões, né, que eles chamam chamado de teles, né, que são as televisões que são espalhadas em todos os lugares que é imaginado para controlar a população. Então essas televisões estão nas casas das pessoas, estão nos locais de trabalho, em tudo quanto é lugar tem essas teles que o Grande Irmão controla a população. Temos um outro personagem também que é muito importante, que é a Júlia, que ela trabalha no mesmo prédio de Winston, tá? Então eu não vou ficar falando coisas muito específicas aqui do livro, realmente para não perder, né, o fio da meada e dar muito spoiler, né, porque não é realmente a intenção sempre do vídeo. A intenção é dar uma instigada à leitura e não falar absolutamente tudo sobre ele, tá? Então vamos lá. Mais algumas palavras que foram criadas pelo autor, que é muito base desse livro e que é muito legal ter. Primeiro, o seguinte, ele criou praticamente uma nova língua, que é realmente chamada Nova Língua lá, tá? Então essa nova língua foi criada pelo Grande Irmão e ela tem a real intenção do quê? De alterar a história, tá? E então às vezes eles criam novas palavras e muitas das vezes eles somem com diversas palavras. Então se você some com uma palavra, você some com o significado dele, certo? Então se você some com o significado de uma palavra, é impossível você comunicar a intenção que existe por trás do conceito daquela palavra. Então isso daí foi para mim uma coisa muito inteligente que ele fez, uma coisa muito perspicaz, porque realmente quando alguém tenta alterar a história, ele não altera somente o que está escrito na história, ele também tenta alterar as palavras. Qual que é a conexão disso? A gente vê exatamente que isso acontece em muitos lugares, principalmente no Brasil, certo? Com essa coisa aí, principalmente o método Paulo Freire, né? E por aí vai. E você vê essa coisa, né, de alteração das palavras, né, do ensino do oprimido, aquela coisa, né, que não existe o certo, não existe o errado. Então isso é uma forma também de começar uma nova língua, tá? Então vou dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a palavra caridade. Vamos dizer que no Grande Irmão some com essa palavra caridade. Então, com o passar do tempo, depois de algumas gerações, como é possível as pessoas serem caridosas se eles não têm aquele significado dentro da palavra, dentro da sua ortografia, dentro, você entende? Então, fica solto, né? Porque você não tem mais a palavra. Se você não tem mais a palavra, você não consegue mais comunicar aquela ideia, tá? Uma outra coisa que também ele fala, que é muito interessante, né? Que tem que prestar atenção no livro, é o duplo pensar, ou o duplo pensar. Certo? E o que é isso? É nada mais do que aceitar dois conceitos ao mesmo tempo de coisas diferentes, tá? Então, vamos pegar o exemplo lá de diversas pessoas, certo? Um ex-presidente, pode colocar o Lula, um ex-presidente, um monte de coisa, que eles falam realmente uma coisa, certo? Não é simplesmente uma mentira. Ele realmente, depois de um tempo, ele acredita naquilo que ele está falando, certo? Então ele começa com supor com uma mentira, uma coisa que ele não acredita, mas depois de um tempo ele passa a acreditar. Então são dois conceitos diferentes, certo? Então, no livro isso daqui acontece bastante, existem os métodos pelos quais as pessoas acabam tendo esse duplo pensar, certo? Vocês vão ver isso durante o livro, e isso também faz uma parte realmente do trama do livro, tá? Então eu vou concluir agora as minhas observações, né, desse clássico, certo? E eu acho que realmente foi um livro indispensável a leitura dele, sabe? É realmente imperdível. O George Orwell, ele se superou nessa leitura. É um livro que, inclusive, eu vou reler, tá? A gente tem que entender que essa daqui não foi a primeira distopia, como eu falei, a primeira mesmo, né? Existem outros, por exemplo, que nem Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, tem Nós, né, de Eugène Zabatin, e diversas outras distopias, né? Inclusive esses dois que eu te falei também eu já li, vou fazer comentários sobre eles, e eu acho até mesmo que Admirável Mundo Novo é uma distopia até um pouco mais chocante, por incrível que pareça, mesmo sendo um livro, vamos dizer, menos sombrio do que esse daqui do George Orwell, porque esse livro realmente é uma situação bem sombria. É como se esse poder absoluto ele faz também uma relação, se o comunismo, lembra que eu disse sobre o comunismo, mas essa é a palavra que utiliza, né? Mesmo que seja impossível isso aplicar na prática, tivesse dado certo.
Então fica aqui a dica, certo? 1984 de George Orwell é um livro realmente indispensável. Esse daqui de todos que eu falei por enquanto no canal, esse daqui realmente é o que vale a pena. Vou reler esse livro, vale muito a pena, tá? Então se você gostou aí da dica, você dá o like. Se você não gostou, dá o dislike, me informa qual o motivo do dislike para eu tentar melhorar aqui a qualidade dos meus vídeos, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar para ter mais relevância, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.